7 minutos, 11:07. Vamos falar sobre um tema essencial. Como a boa administração em saúde pode transformar a qualidade de vida e qualidade do atendimento da população. A gente recebe aqui no estúdio o Dr. Caio Jorge, que é médico e gestor do Grupo IGEA, que realiza a gestão de unidades públicas de saúde como UPAs e unidades básicas em diferentes regiões do país. Fala, doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite aí. Enfim, viemos aqui conversar um pouquinho de uma paixão nossa que é saúde e gestão, que a gente faz com muito carinho. Inclusive quando o clima, o tempo já começa chuvoso, é esfriar, você fala assim, agora é que nós vamos ver a nossa gestão sendo colocada à prova realmente para verificar se está tudo funcionando, né, doutor? É isso mesmo, chega esse tempo e é o período que a gente chama de sazonalidade, né? Onde aumentam os quadros virais e aí, principalmente as crianças, que é uma população mais sensível, acaba sendo acometida por vários tipos de vírus e acabam sendo acometidos por vírus e acabam indo nas unidades de saúde. Então é onde aumenta muito o número de atendimento e é onde a gestão, né, com impacto e com performance faz a diferença. Curitiba é um bom laboratório, ou cidades da região metropolitana, um bom laboratório para colocar à prova a gestão e de que maneira ela deve acontecer na prática? Sem dúvida, João. Hoje, quando nós falamos em UPAs e unidades básicas de saúde, é a primeira porta de entrada para a população, né? Hoje o paciente, o cliente, que ele tem que ser visto dessa forma, ele precisa ser atendido da melhor maneira possível, em um cenário que passamos recentemente, e a gente pode falar recentemente por pandemia, onde foram intensificado todas as metodologias para que a gente consiga adquirir um melhor atendimento, uma triagem mais rápida. Então esse paciente ele acaba procurando as unidades e se você não tiver uma metodologia, uma maneira bacana de trabalhar para atender esse paciente, para ele ser triado de uma maneira eficiente e chegar no médico, na medicação ou no exame de uma maneira rápida, você perde o time, às vezes perde o paciente, né? E, sem dúvida gera repercussões no sentido de demora, de queixas que envolve até parte política, mas também a população que é quem acaba sendo prejudicada no final das contas. Agora, a forma de atender, a forma de fazer gestão também de saúde, isso mudou não só em função da pandemia, mas nos últimos 20, 40 anos, né? As principais mudanças, a utilização da tecnologia, modernidades, né? É possível traçar um paralelo de como era, de repente, na época dos nossos pais, avós principalmente, e como é na nossa época atual, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, o primeiro parâmetro disruptivo foi a internet, né? Então, se a gente comentar, eu posso falar desde a época que eu me formei por meados de 2009, nós tínhamos um atendimento, quando eu saí e me lancei ao mercado de trabalho, nós tínhamos um atendimento manual, era ainda uma população que buscava bastante apoio na farmácia, em conhecidos, no vizinho, do né? escaninho, né? Que tinha o escaninho, preenchia, imprimia com o dono do paciente, colocava do lado de fora do consultório para que o médico saísse, pegasse o papel e fosse lá ler o nome, né? Hoje em dia até o monitor, a televisão já anuncia o nome do paciente, né? Exato, é muito legal porque hoje os sistemas informatizados, eles te dão muita autonomia, muita precisão, desde acertar o nome do paciente, até mesmo, né, no ganho de velocidade, nessa triagem do paciente. Então, hoje, a gente não consegue comparar o nível de qualidade, porque antigamente se errava pela questão de existir até homônimos, né? Tem vários Joãos, às vezes você atendia um João achando que era outro. Hoje você já não tem esses erros por causa da tecnologia. Você começa a ganhar tempo, esse paciente chega mais detalhado para o seu atendimento, você consegue perfumar melhor, dedicar esse tempo exclusivo para esse atendimento do paciente, e se ele precisar fazer algum outro procedimento dentro da unidade de saúde, já está muito direcionado. Então ele já chega para a enfermagem com o nome do paciente, com o medicamento que ele precisa tomar, com qual exame ele precisa fazer, e se ele dali do consultório vai receber alta, se essa receita, que local que ele vai pegar medicamento, se ele vai marcar uma consulta ambulatorial num posto de saúde, que dia que vai. Então hoje já ganha muita expertise nisso. A tecnologia só tem ajudado e diminuir erros, principalmente ganhar velocidade. Doutor, e como evoluir sempre? Porque muitas vezes, inclusive incluindo, né, a mídia,
acaba às vezes dando ou noticiando, dando prioridade para casos que são ou que representam a exceção. Reclamações, demora, fila, dificuldade de conseguir exames. Como evoluir, né, para que a discussão seja, ou o debate seja em torno da qualidade no atendimento ou do tratamento em si, porque esses aspectos acabam, sem dúvida, sempre ganhando uma notoriedade, não é para menos, afinal, a gente está falando de um dever, né, de garantir o atendimento e o acesso à saúde. Agora, como evoluir no aspecto do atendimento à população? Bom, João, primeiro, eu vejo como gestor, nós falhamos isso a nível Brasil, nós falhamos muito na comunicação com o nosso cliente, né? O usuário do SUS e dos outros planos de saúde, o usuário, incluindo nós, temos dificuldades em entender como é que funciona o sistema de saúde. Hoje o nosso cliente ele precisa ganhar um nível de conhecimento e de inteligência para ele poder usar esse dispositivo com mais eficiência, com mais clareza. Então, o ponto é, o paciente chega numa UPA, ele é triado, ele é classificado conforme essa gravidade. Dependendo desta gravidade, ele tem um tempo para ser atendido. Lógico, evidentemente o paciente mais grave ele é chamado na frente, um paciente idoso com prioridades por lei, e aquele paciente que tem um quadro que não é tão grave, ele vai ter um tempo maior de espera, e essa classificação é feita por cor. A população desconhece esse rito. E vai todo mundo. Hoje em dia vai todo mundo na UPA, né? Vai todo mundo na UPA, que já também é um fluxo errôneo, porque teoricamente a UPA é para você procurar num quadro de emergência, num quadro que você precisa de um atendimento imediato, e muitas das vezes as pessoas procuram socorro lá quando estão com queixas de anos, meses, que poderia ser atendido em outro lugar com uma atenção melhor, né? As consultas de UPAs e pronto atendimento são consultas rápidas, né? Para você resolver aquele problema pontual. Já nas unidades básicas de saúde, postos de saúde, você consegue ter uma atenção mais detalhada, você consegue ter uma gama de ferramentas ali, de exames, de equipamentos, de tratamento que você pode... É muito maior do que na UPA e no PA. A UPA e no PA é aquele atendimento na hora. Então, esse uso das ferramentas acaba gerando um pouco de confusão na população, e hoje nós vivemos um mundo imediatista, né, João? Então todo mundo quer tudo na hora. Naquela hora, exatamente. Na hora. É imediato. Né? Imediato. Então, muitas das vezes, nós vivemos um dilema difícil de chegar e falar, poxa, você vai ter que esperar um pouquinho, porque eu vou ter que atender essa pessoa na sua frente. E entender isso, às vezes, é difícil, né? A gente tem que entender que nós lidamos com pessoas com diversos graus de esclarecimento. Então, tem pessoas que conseguem entender e compreender exatamente que, poxa, o João tá pior do que eu, ele vai na minha frente, poxa. Mas tem gente que fala, não, eu já tô aqui desde manhã, já passou 2, 3 na minha frente. Então, tem um pouquinho de confusão nisso. Eu vejo que a gestão das unidades e dos polos que são, vamos bem dizer, que traz tudo que tem de moderno a nível de gestão para esse setor no país, tem trabalhado no mesmo sentido e no mesmo veio que nós do Grupo IJA estamos trabalhando, que é uma gestão baseada no valor. O termo em inglês é Value-Based Healthcare, que são os cuidados médicos baseados no valor. E o que seria o valor? É o que deixa o paciente ou o cliente feliz no final das contas. Então, a ideia é, se você procura um sistema de saúde e você está com uma queixa, você está com uma dor nas costas, poxa, por que você está indo lá? Estou com uma dor nas costas, mas não estou conseguindo levar meu filho, carregar meu filho no colégio. Então, o que te importa é você sair dali resolvido da tua dor, do teu problema. E para quem está atrás no bastidor, na gestão, aquele secretário de saúde, aquele prefeito, aquele governador, ele quer resolver esse problema da população, mas evidentemente custando o menos possível e no menor tempo possível. Então, hoje, falando a partir de pioneirismo, é uma linha que já existe há alguns anos, tá? O VBHC já existe há alguns anos, mas ele é muito difícil de pôr na prática, justamente porque ele requer expertise. Então é nesse sentido que a gente vem trabalhando, tentar fazer um mix de eficiência e eficácia. Eficiência no processo,
processo curto e eficácia para entregar o que o paciente precisa com resultado. Você que está nos acompanhando pela rádio, internet, a gente está batendo um papo com o Dr. Caio Jorge, que é gestor, né, do Grupo IGEA, que administra UPAs e unidades básicas de saúde. Doutor, muitas vezes, inclusive a gente acompanha no noticiário, unidades que são construídas, mas demoram para começar a atender os pacientes. E aí entra um dilema, às vezes, da gestão pública. Fazer a gestão direta contratando médicos ou contratar um grupo especializado nisso, que através do grupo faz a gestão dos médicos, das próprias unidades, de que maneira as coisas funcionam. Há uma média ou uma avaliação da qualificação do serviço, de que de fato as equipes que são contratadas através dessas empresas ou da terceirização, o serviço ele é melhor prestado do que se contratado diretamente pelas prefeituras? Bom, vamos lá, João. Você tocou em vários pontos importantes. Mas vamos falar bem de uma maneira simples para a população entender formatos de contratação médico, né? Hoje, um município, vou tomar um exemplo, um município que precisa contratar uma equipe médica para trocar uma UPA, né? Para que os médicos atuem nessa UPA. Ele pode, através de uma licitação direta do município, né, contratar alguma empresa, ele pode fazer uma licitação para contratar uma organização social de saúde para gerir essa unidade como um todo, e aí essa organização social de saúde contratar a equipe médica. Ele pode fazer um concurso público para fazer a contratação direta desses funcionários. O que muda basicamente da prestação de serviço, né, dele contratar essa equipe médica através de uma terceirização e através de concurso público, é que a terceirização você consegue trazer, tem muito mais agilidade, né? Então você consegue, através de uma licitação, do contrato emergencial, em pouco tempo, já ter uma equipe ali atuando. Você tem uma flexibilização muito maior de compor profissionais bons na equipe, fazer uma movimentação, uma vez que no concurso público, o concursado estando ali dentro, você tem uma rigidez nessa movimentação. O médico acaba por si só tendo um valor dos honorários prestados mais interessante, né, por questões tributárias, enfim, pelo modelo de terceirização acaba sendo mais interessante. Então, desta forma, às vezes tem um pouco de dificuldade, como você comentou, poxa, eu tenho um dispositivo, eu tenho uma UPA para fazer uma contratação de serviço médico. O gestor hoje ele tem algumas possibilidades de fazer essa contratação, como eu falei para você, vai muito da linha de como ele está construindo, linha política e também da maneira como vai ser trabalhada a unidade. Hoje as licitações estão durando em torno de 10 anos, os novos contratos, né? E isso faz com que você consiga construir, através da terceirização, um engajamento muito melhor e maior na equipe, porque você vai estar com aquela equipe já desenvolvendo um trabalho a longo prazo. Então, assim, tem essa dificuldade, mas é algo que tem se mostrado superior à contratação e à terceirização do serviço médico. Hoje, aqui na capital, a gente tem esse modelo através de organizações sociais, através da fundação, da FAS? Sim. Hoje a FAS faz a contratação através de concursos. Tá? Mas nós já atuamos aqui no município, na UPACIC, onde fizemos a gestão por um tempo através da terceirização de serviço médico, onde a gente conseguiu trazer um pouquinho do VBHC, trazer um pouquinho de performance médica e trazer números que hoje esse é a nossa bandeira, é o nosso lema que a gente trabalha. Doutor, a gente tem visto o número de faculdades de medicina crescer muito, né? Se coloca em xeque ou em discussão principalmente a qualidade do ensino, como esses profissionais estão chegando para atender as pessoas, para entender a realidade de muitas localidades. Qual que é a sua avaliação em cima disso? Bom, João, eu percebo do seguinte, nós passamos por um tempo onde houve uma escassez muito grande de médico e a concentração dos médicos estavam nas regiões metropolitanas. Bom, qual que foi a saída? Vamos aumentar o número de faculdades. E é isso que está sendo feito. Porém, o que acontece hoje, o médico ele continua sem uma estrutura necessária para trabalhar nas regiões afastadas e ele continua concentrando o seu posicionamento nas capitais, nos grandes centros. Então, nós ultrapassamos os números indicados pela Organização Mundial de Saúde de médicos por habitante, né? Hoje nós já atingimos a quantidade de médicos.
Porém, a gente ainda continua com uma escassez nos principais pontos, justamente por isso, né? O médico nas regiões mais longínquas, ele não tem uma estrutura bacana para ir trabalhar, não tem um suporte bacana. Ao mesmo tempo que a hora que você fala que a gente abre inúmeras faculdades, a formação, evidentemente, quando você tem muita quantidade, a qualidade acaba caindo, né? Hoje infelizmente, existem faculdades de medicina, João, que não tem hospital. Então o médico acaba, nos últimos 6 meses, 1 ano de formado, acaba fazendo um estágio, então ele acaba vindo para o mercado de trabalho ainda muito inexperiente, né? Com uma insegurança muito grande para lidar com essa população. Então eu acredito que o Conselho Federal de Medicina tem avaliado essa situação, eles estão para tomar algumas medidas nisso, porque a ideia é que a gente prepare essas pessoas de uma maneira mais eficaz, justamente para que a população seja atendida de melhor forma, né? Doutor, Curitiba sempre foi exemplo, né? Tem muitos hospitais, um corpo clínico, várias especialidades, cirurgias de média, alta complexidade. No âmbito nacional, como que essa questão do atendimento? Se observa a rede privada, um abismo, e a rede pública estão muito próximas, e quando a gente compara com outras realidades, São Paulo e Rio de Janeiro, como que é esse nosso quintal? Bom, hoje a rede pública, ela tem um lastro muito grande, porque se o usuário ele não tem condição financeira dele ter um plano de saúde ou pagar no privado, ele tem uma segurança de um sistema único de saúde que atende a população do Brasil como um todo. Diferente de alguns países, como a gente compara Canadá, tem alguns países, o Canadá ele tem um sistema único de saúde fabuloso, onde não existem planos de saúde lá, de tão bom que funciona como plano de saúde. Hoje no Brasil nós temos plano de saúde, nós temos o privado, que são aquelas pessoas que não têm plano de saúde, nem utilizam o SUS, ou utilizam o SUS eventualmente, e quando precisam pagam, e os usuários do SUS, que são as pessoas que não necessariamente não têm condição, mas às vezes preferem, ou a única opção que tem é o SUS. Curitiba, ela é bem assistida, tá? Então hoje nós temos polos tanto do setor privado quanto do setor público bem atendido. Há uns 5 a 10 anos tem surgido as clínicas populares, que têm ocupado um espaço ali intermediário entre o plano de saúde e a atenção do SUS. Então, porque aquela pessoa não tem uma condição para adquirir ou pagar mensalmente um plano de saúde, mas quer alguma coisa com uma maior agilidade do que o SUS. Então ele vai numa clínica popular que tem as suas vantagens e desvantagens. E tem aquele público de ticket muito alto, onde existem alguns planos exclusivos para essa população, assim como tem alguns que não têm plano, né? Tem uma condição muito boa e consegue arcar com todos os custos de saúde dependente dos gastos. Então a gente tem faixas etárias, distribuições de custos para cada público, lógico, não de forma completa. Então tem, como você falou, aquele gancho ali entre o público e o privado dessas clínicas e de um suporte mais acessível, mas ele também não consegue aprofundar. Se você precisa de uma cirurgia, muito detalhada ou complexa, você já não vai conseguir ser atendido, por exemplo, nessas clínicas particulares ou nesses serviços. Do mesmo jeito que às vezes tem pacientes até do plano de saúde que correm para o SUS, porque tem alguns serviços prestados no SUS a nível Brasil que funcionam muito bem. Muito bem, que são de ponta, né? Mas é isso, a gente tem uma distribuição, infelizmente ela não consegue abraçar toda a população, né? Mas ela está se modelando para que a gente consiga encaixar custo e entregar valor. A gente percebe que os planos de saúde têm trabalhado para isso, para que o paciente consiga, dentro do custo, ter um valor e ter um desfecho satisfatório. Aliás, já que você falou disso, como em alguns planos os médicos recebem tão pouco, né, doutor? Inclusive vários deixam de ser cooperados ou de atender determinado plano porque a remuneração é muito baixa. E o médico, em função da especialização, do tanto que estudou, de toda uma expertise que adquiriu, ele opta por não atender determinado plano porque entende que já está em um outro patamar, digamos assim, da vida profissional.
É isso. João, o que a gente vê na saúde suplementar, que é o privado hoje, né? Acontece que os planos, quando ele adquire uma vida, ou quando você contrata um plano de saúde, você tem direito a utilizar, né? Ele te dá o direito a utilizar, você tem algumas carências que você tem que respeitar, então aquele tempo que você não pode utilizar tais e tais serviços. Porém, o plano, em nenhum momento, quando você vai ao médico, ele fala, não faça isso, não faça aquilo, você está proibido. No máximo, às vezes, você tem uma auditoria, porque o médico pede algum exame mais complexo ou mais caro, e o auditor fala sim ou não. Mas, a grosso modo, esse modelo tem ruído no sentido de não ter dado um retorno financeiro esperado, porque a gente acaba prescrevendo como médico, solicitando mais exames. Então, o usuário do plano de saúde, com o passar do tempo, ele vai provocando um gasto muito grande para o plano, maior do que o retorno, né? Isso, os planos de saúde têm utilizado uma metodologia que se chama verticalização. Então, ao invés de ter vários locais no município que atendem o plano, ele fala, olha, para vocês que querem o atendimento no meu plano, vocês vão vir aqui no meu hospital, que ali naquele hospital dele ele consegue controlar um pouco melhor as despesas. Uhum. Então, com isso, ele tem diminuído o repasse para o médico das consultas, o gasto, a mensalidade para o usuário tem aumentado, os serviços têm se caminhado para toda uma verticalização, e essa é a maneira que ele está tentando sobreviver por um tempo, né, até talvez começar a trabalhar com o VBHC, com as linhas de cuidados, que é onde a gente consegue entregar eficiência, eficácia e reduzir custos. Eu acho que esse é o caminho. Agora, 11h28, doutor, quando a gente passa por alguns hospitais públicos, né, aqui em Curitiba, a gente percebe muitas ambulâncias que vêm do interior trazendo pacientes para fazer tratamento, para dar continuidade, né, aqui na capital. Hospital de Clínicas, outros hospitais também, que são referência na região metropolitana, mas também há um movimento político, né, de construção de algumas unidades ou hospitais que possam receber esses pacientes, seja na região oeste, na região centro-sul, na região norte, né, ou, enfim, cada vez mais para os cantos do nosso Paraná. E é preciso atuar em gestão. De que maneira o grupo IGEA vê essas iniciativas para oferecer um atendimento melhor para esses pacientes, para esses moradores que não precisem sair tão cedo de casa para vir para a capital, passar um dia para conseguir fazer um tratamento, ou às vezes, sendo necessário, pernoitar aqui. É preciso também construir essas unidades em outras cidades, né, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão muitas vezes passando por tratamentos complicados, cânceres e outras doenças também. É isso aí. Bom, João, o SUS, uma das prerrogativas do SUS é ele ser descentralizado. Então, a ideia é que se tenha outros polos nas outras macro-regiões que consiga dar vazão para esses pacientes. O fato de você concentrar ou ter poucas alternativas, ou ter só Curitiba como alternativa, dependendo para alguns tipos de serviço, isso encarece muito a vinda desses pacientes, acaba dificultando o próprio tratamento, porque às vezes o paciente precisa se deslocar de uma distância muito grande, e isso acaba ficando difícil de você ter uma linha de cuidados. O governo tem atuado num modelo que tem dado muito resultado, que é a parceria público-privado, que se chama PPP, onde o governo ele entra com uma quantidade de dinheiro e a iniciativa privada entra com outra quantidade de dinheiro. Esses dinheiros se somam, né, e você consegue construir um hospital que vai ser referência de alguns tratamentos ou referência de alguma macro-região. Isso o governo sai ganhando porque ele não precisa dispor de uma grande quantidade de dinheiro para construir esse hospital. A iniciativa privada não precisa dispor de uma grande quantidade de dinheiro para construir esse hospital, somam-se esses valores, e o governo permite a iniciativa privada utilizar dessa máquina que vai atender o SUS para atender o privado. Então você consegue, de uma maneira muito eficiente, reduzir os custos e proporcionar um atendimento melhor para a população.
trazer um pouquinho da infraestrutura do privado para o público, a expertise, a velocidade de resolução dos problemas. Então isso tem trazido benefícios em todo o estado do Paraná. Alguns comentários na live. Tiago Prestes, relevante para a população entender como funciona de forma simples. Mariane Santos, estou ouvindo aqui com atenção, gosto de temas ligados à gestão e saúde e gostaria de saber como o Grupo IJA se destaca na prática diante dos desafios da saúde pública brasileira. Bom, a gente fala que cada contrato, cada cidade, cada estado que nós vamos é um desafio novo. E a nossa gestão é muito assistencial. Nós estamos ali todos os dias com os coordenadores nas unidades de saúde, fazemos gerenciamento de rotina semanal. Então, o que nos diferencia hoje é estar muito próximo da população. Eu acho que esse trabalho só funciona porque nós somos médicos, é um grupo de médicos. Então o Dr. Tiago, o Dr. Erickson, a doutora Larissa, o Dr. José Rubens, toda uma equipe que está ali está muito disposta a doar de si mesmo, e a gente está junto da população, junto dos médicos e dos contratantes. Então não é um simples comércio, não é uma simples venda de serviço. Todo mundo está ali porque faz com muito amor, e eu acho que é isso. Você vê aquele paciente entrar numa condição dentro da tua unidade, sair feliz e a gente construir um laço. Eu acho que isso é o mais importante da medicina. A gente precisa fazer isso com um brilho nos olhos. Então isso que faz diferença, João. Não é um comércio, a gente está ali porque gosta, a gente pega os problemas de gestão e traz para dentro de casa. E isso faz muita diferença, você tentar ver como que eu vou resolver esse problema, qual que vai ser o melhor caminho para resolver ele com agilidade e humanizado. São pessoas, né? O foco é a solução. Tá aí, Dr. Caio Jorge, médico e gestor do Grupo IJA, falando conosco sobre essa questão tão importante, qualidade do atendimento da população. Doutor, mensagem final que o senhor deixa para quem nos acompanhou e até mesmo se está interessado em buscar mais detalhes sobre o trabalho que o Grupo IJA desenvolve aqui no Paraná e também além das nossas divisas. Muito bom, queria agradecer primeiro, João, pelo convite, agradecer a Séries e toda a equipe por estar aqui. Eu falo de saúde e gestão com muito amor, com muita vontade, com muita paixão. Eu acho que é isso que o Grupo IJA traz. Trazer um pouquinho de inovação. Então nós estamos aí abrindo portas para a inteligência artificial. Nós temos o nosso Roundcast, que é o nosso podcast, que as pessoas estão convidadas a participar, as nossas redes sociais, o Grupo IJA, o Dr. Caio FJ também pode me acionar ali, eu fico à disposição. Quem quiser nos visitar na nossa sede, só nos chamar. Todos são bem-vindos. Saúde não é um tema restrito, gestão não é um tema restrito. A gente tem que falar muito disso, tem que cansar de falar disso. E eu fico à disposição, assim como o grupo todo, sempre que tiver necessidade, da gente vir falar o que a gente faz com muito amor. Tá aí, Dr. Caio Jorge. Obrigado, doutor. Excelente dia. Obrigado para todos vocês. Vamos lá, seguimos com o Pan News Curitiba, 11h35.